Notícia acaba de ser confirmada, prisão acaba de ser efetuada e eu sei que todos vocês vão gostar de quem acabou de ser preso, gente, tá? Bomba, 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 que eu vou trazer também nos mínimos detalhes, gente, tá? Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Acabou de vazar, gente, tá? Um áudio de um ministro do governo Lula, tá? A imprensa acabou de vazar um áudio do ministro do Lula e o que vazou nesse áudio pode levar esse ministro do Lula direto para a prisão. E vocês vão ficar mais chocados ainda em qual ministro é. Gente, eu tô chocada. Imprensa acaba de vazar áudio de ministro do Lula e a gravidade do teor do que está nesse áudio pode levar esse ministro para a cadeia, gente, tá? E Lula entrou em desespero, gente, tá? Lula entrou em desespero com revelação bombástica de interferência de Donald Trump nas eleições aqui no Brasil em 2026, gente, tá? Lula da Silva entrou em completo desespero por interferência de Donald Trump nas eleições aqui no Brasil em 2026. O desespero tomou conta e não é só esse o motivo do desespero do Lula, gente, porque agora, neste exato momento, acaba de sair a pior notícia para o Lulinha, o filho do Lula. Atenção, atenção, acabou de sair aqui na imprensa, gente, tá? Acabou de sair a pior notícia para o Lulinha, o filho do Lula, e é claro que eu vou trazer também essa informação para todos vocês, inclusive o ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar uma decisão que chocou o Brasil inteiro. Claro que eu vou trazer também essa informação para vocês. E por fim, gente, tá? Próprio conselheiro do Lula acaba de admitir que o Lula será humilhado por Flávio Bolsonaro aqui nesta eleição de 2026, gente, tá? Pasmem, eu tô de queixo caído. O próprio conselheiro do Lula acaba de admitir que o Lula está acabado, está aniquilado e que Flávio Bolsonaro vai humilhar o Lula neste pleito eleitoral, gente, tá? E os próprios jornalistas da Globo News, faço questão de trazer esse vídeo. O Lula esqueceu do Pix da Globo hoje, gente, tá? Jornalistas da Globo News admitem fracasso de Lula nesta eleição, gente, tá? Os próprios jornalistas militantes de esquerda dentro da Globo News admitem o fracasso e a derrota acachapante que o Lula vai sofrer contra Flávio Bolsonaro, gente. O trem realmente tá feio pro Lula. Tudo isso e muito mais vai estar aqui. Se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundo, gente. Quando vocês abrem um vídeo do canal Fabiana Cardoso, é somente notícias de altíssima qualidade. Aqui um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema do nosso canal. Falando em canal, você que tá aí do outro lado, você já tá inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Convido você a fazer parte da nossa família. Aqui embaixo vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se, clica em cima. Clica em cima que na hora automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, gente. Ouçam o que eu tô dizendo para vocês. O Lula será pressionado, a não ser que seja só uma escorregadinha, né? Foi só uma escorregada, gente. Não teve nada. Igual a fala do Lula lá. Olha, pode bater. Se for jogador do Corinthians, pode bater. Foi só uma escorregada, né? E aí, gente? Vocês acham que vai dar expulsão? Vocês acham que o Lula será pressionado ao ponto de expulsar o ministro da Defesa, José Múcio, né, do seu cargo? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Zé Múcio foi salvo pelo gongo. Imagina se o projeto de lei da Soraya Tronic, que ela é relatora lá, tivesse sido aprovado e já sancionado, hein? Nas suas casas, sancionado. Ia pra cadeia, viu, Zé Múcio? Foi salvo pelo gongo. Vamos lá, porque tem mais. E agora, gente, conselheiro do Lula acaba de admitir que Flávio Bolsonaro pode humilhar o Lula nas urnas. Tá? Ele deu entrevista aqui pro Estadão, tá? Isso aqui que está aparecendo aqui, ele é conselheiro do Lula. É aquele cara que fica ali barulhando no ouvido do Lula o tempo todo. Ó, faz isso, não faz isso. Olha, isso aqui é bom, ó, isso aqui é ruim, não faz isso. Esse aqui é o cara. É um dos conselheiros, né? Porque o Lula tem um conselhão.
Flávio Bolsonaro é mais difícil de derrotar do que Tarcísio, diz conselheiro de Lula, gente, tá? Ô, Jesus amado. Flávio Bolsonaro deve ter orgulho de ouvir isso aqui, ó. Próprio conselheiro, gente, tá? Afirmando que Lula dificilmente vai conseguir. Vejam só. A candidatura do Tarcísio era mais fácil de ser derrotada do que a do Flávio, por 3 razões básicas. A primeira é a seguinte: nos períodos recentes, governador de São Paulo não ganha eleição no Brasil. O padrão cultural de gestão paulista não entra no Brasil. A segunda coisa é assim: a rejeição do Flávio Bolsonaro, ou do Bolsonaro, ou dos Bolsonaros, são rejeições medidas já, precificadas. Nós sabemos o tamanho da rejeição deles. E nós sabemos que qualquer coisa que a gente jogar no Flávio não vai pegar, porque a rejeição já está no limite, assim como a do Lula, né? O Tarcísio, que é o terceiro elemento, é assim: é um candidato novo, meio desconhecido no Brasil, um carioca que deu certo em São Paulo, não tem charme, não tem carisma. Quando ele começar a fazer a campanha no Brasil, todo mundo começar a criticar, a rejeição dele pode passar a do Flávio Bolsonaro. Então essa história de que o Tarcísio seria mais difícil, eu acho que é uma bobagem, né? Porque ter apoio da Faria Lima não significa ter apoio do Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, não significa. Eu acho que é o contrário: o candidato da Faria Lima invariavelmente perde a eleição. Por isso que o Lula ganha, e quando o Lula não ganha, o PT chega em segundo lugar. E aí, gente, o que é que vocês acharam aqui da declaração, hein? Próprio conselheiro do Lula, conselheiro do Lula, admitindo que o Flávio é, sem a menor sombra de dúvida, a maior ameaça para o Lula se perpetuar no poder no Brasil, gente, tá? Se o conselheiro do Lula que tá dizendo, o Lula... gente, o Lula não perde por esperar. E agora, gente, tá? Alexandre Garcia desceu a lenha no Lula sem dó e nem piedade. De quebra, ele descobriu aqui, gente, uma informação que vocês vão ficar de queixo caído. O Lula deve estar desesperado. Por quê? Vocês vão entender. Eu já falei aqui do absurdo que foi o discurso de Lula, em que ele culpou os endividados por suas dívidas, né? Disse que as pessoas são culpadas. Mas, enfim, eu demonstrei já que a culpa dos juros altos é do governo, né? Porque o governo gasta demais, aí tem que botar papel no mercado para tomar dinheiro emprestado, e aí puxa o juro para cima. Se não oferecer bons juros, ninguém vai comprar os papéis do governo, né? Mas aí, numa propaganda enganosa, a ministra Gleisi Hoffmann anunciou que Lula pediu um estudo sobre os juros do crédito rotativo do cartão de crédito, que está muito alto. Pediu um estudo. Ou seja, enganosamente quer sugerir às pessoas que Lula está preocupado com o juro e que ele é capaz de baixar o juro. A única maneira de ele baixar o juro é baixando os gastos do governo, extinguindo ministérios desnecessários, por exemplo, né? Tinha 22 no Bolsonaro, agora tem 39, uma coisa assim, né? E ninguém notou a diferença, né? Só gastou mais e o governo cada vez mais tira tributos das pessoas que sustentam. É uma metade do Brasil que sustenta a outra metade e o governo. Isso não vai dar certo. Não, vai chegar um ponto em que os pagadores vão cansar de pagar. Dá para a gente enquadrar isso na curva de Laffer. Quanto mais alto o imposto, mais se desestimula o pagador de imposto. Chega um ponto que ele produz menos para pagar menos, ou que ele para de pagar. Né? Na verdade, não tem como o presidente da República interferir no mercado do dinheiro ou do crédito. É uma lei de mercado. É a mão invisível do mercado. Se há uma maior demanda de dinheiro, de crédito, o dinheiro se valoriza rendendo mais juro para quem cede o dinheiro,
e mais pagamento de juros para quem toma o dinheiro. Né? Bom, falei em Lula, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte também falou muito em Lula. Acabou recebendo vaias e as pessoas se retirando do auditório, do campus da universidade, campus norte, se não me engano, era numa formatura. E o reitor resolveu confundir o palco com um palanque. E, em outras coisas, elogiou Lula, elogiou Paulo Freire, citou Paulo Freire, educação é ato político. Lula fez uma inflexão histórica, seja lá o que é isso. Né? E depois ele diz, sou de esquerda, sou progressista. Imagina, um reitor tem que dizer assim, sou pelo ensino, sou pelos números, pela história, pelas humanas, pelas biológicas, pela biblioteca, pelo laboratório, pelas instalações imaculadas de uma universidade, mostrando que corações e mente também são imaculados. Isso é o que a gente tem que formar nas novas gerações. Só que não, né? Só que é deplorável o estado de universidades federais, deplorável, né? Com reitores como esse. E acabou que as pessoas, muitos se retiraram, uns poucos ali aplaudiram, se retiraram, vaiaram, porque não é isso que se espera de um reitor, de um magíster. Eu cheguei a ver esse vídeo, gente, foi deplorável, tá? O cara sobe, começa a falar, na verdade ele só fez campanha pro Lula. O cara só fez campanha pro Lula. E o resultado? A grande maioria do pessoal que estava ali foram se retirando, deixou ele basicamente falando sozinho. Ficou uma meia dúzia de gato pingado lá batendo palma, bajulando, mas a grande maioria saíram e deixaram praticamente ele falando sozinho. Que vergonha, gente, tá? Isso é uma vergonha. E não posso deixar de tocar no fato da Gleice Hoffmann, né? Gleice Hoffmann desesperada com o Lula caindo nas pesquisas. Nossa, não, o Lula, ele vai encomendar um estudo pra gente verificar o que tá acontecendo, o povo tá endividando, blá, blá, blá. Mentira, gente. Encomendou estudo que nada. Eles estão se lixando para o endividamento do povo. O que eles querem é socar imposto no lombo do povo brasileiro para que o Lula possa continuar torrando e gastando, mantendo seus quase 40 ministros inúteis, né? Destinar aí bilhões, 16, 17 bilhões para a Lei Rouanet, os artistas, porque os artistas ali precisam de dinheiro, né, gente, tá? É isso, gente, tá? Gleice Hoffmann acha que engana quem? Lula acha que engana quem? Lula preocupado, Lula tá preocupado com o endividamento. Vocês acham mesmo que o Lula tá preocupado com isso? O plano de governo do Lula sempre foi enfia imposto no lombo desse povo brasileiro, porque eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro para torrar. Preciso de dinheiro para viajar. É Lei Rouanet, bancar esse bando de ministros inúteis que não fazem nada para melhorar o Brasil. É isso que o Lula precisa. E a Gleice Hoffmann acha que eles vão conseguir enganar o povo novamente. E o desespero do Lula, gente, tá mais do que explícito. Inclusive agora exposto até no jornal O Globo. Lula, gente, o Lula tá completamente desesperado com possível interferência, né, do Donald Trump nas eleições aqui no Brasil. O Lula tá desesperado, gente, tá? Agora, é um hipócrita, né? Lula é um hipócrita. O que ele fez? Quando o Donald Trump estava enfrentando lá a Kamala Harris, o que o Lula fez? Concedeu entrevista e foi lá e declarou apoio a Kamala Harris. E fez acusações gravíssimas contra o Donald Trump que eu não posso nem... É tão grave que eu não posso nem falar aqui no vídeo para vocês. Tá aqui, gente. O Lula tá desesperado. Lula acusa Flávio Bolsonaro de apelar a Trump por interferência nas eleições e pede reação de ministro. Lula ligou o modo desespero nessa reunião ministerial, gente, tá? Dizem que foi gritos, situação tensa, cobrando os ministros. Ele quer que ataquem o Flávio Bolsonaro.
e preocupado com a interferência de Trump aqui no Brasil, gente. Se o Trump chegar a gravar um vídeo dizendo, olha, eu apoio o Flávio Bolsonaro, gente, o Lula dá um piripaque e dá um infarto. O presidente Lula da Silva afirmou a ministros, nessa terça-feira, que enxerga uma atuação, do senador Flávio Bolsonaro, seu adversário no pleito deste ano, de buscar a interferência do presidente americano Donald Trump nas eleições brasileiras. Por que será que o Lula está com esta percepção? Que ele está desconfiado? Porque recentemente o Flávio Bolsonaro esteve no CIPAC lá nos Estados Unidos, em evento, participou ali ao lado de grandes autoridades políticas dos Estados Unidos, como aqui do Brasil também, e o Lula ligou a anteninha, tá desesperado. Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos, falou no maior evento conservador do mundo, lá no país, na terra do tio Sam, lá na terra de Donald Trump. Vai vir interferência na eleição aqui. Mas ele já está no alvoroço, está desesperado. De acordo com relatos, o petista citou em reunião ministerial do Palácio do Planalto a ida de Flávio à conferência da conservadora CIPAC, um dos maiores eventos de conservadores do mundo, como exemplo de que ele buscará essa interferência americana nas eleições do Brasil. Aos ministros, Lula afirmou que Flávio tentará fazer com que Trump peça votos para ele nas eleições. E eu vou ser muito sincera com vocês, o Lula não pode reclamar de nada. O que o Lula fez lá no pleito eleitoral, onde Trump estava concorrendo com a Kamala Harris? O Lula veio aqui na entrevista, olha, eu apoio, eu quero que a Kamala Harris ganhe a eleição, vença a eleição. Então, Lula, você não pode reclamar de nada, que você fez pior. Inclusive, muitos membros do governo americano na época, aliados do Donald Trump, disse que, olha, foi clara interferência, tentativa de interferência na eleição lá dos Estados Unidos. Lula, você foi acusado de interferir nas eleições dos Estados Unidos quando você declarou apoio a Kamala Harris. Você sabia disso? Mas você pode interferir, mas Donald Trump não pode interferir aqui. Então tá aí, gente, tá? Lula entrou no modo desespero. Sem a menor sombra de dúvida, ele ligou o modo desespero. E agora, gente, bomba contra Luiz, na verdade, o Lulinha. Bomba contra o Lulinha. E daqui a pouco, gente, prisão acabou de ser efetuada e vocês vão gostar de quem foi preso agora há poucos instantes. Vocês vão gostar de quem acabou de ser preso. Portadora de notícias boas hoje, tá? Vamos lá. Mas antes vamos falar sobre o Lula, porque aqui saiu a pior notícia pro Lula. Gente, tá? O STF enterrou a CPMI do INSS, porém, a luta ainda não acabou. Principalmente para ferrar o Lulinha, o filho do Lulão. Viana, gente, tá? Quer encontro com André Mendonça para entregar relatório que indicia Lulinha, filho do Lula. Tá? O senador Carlos Viana, que foi o presidente da CPMI do INSS, disse nessa terça-feira que pediu uma reunião com o ministro André Mendonça do STF para entregar a ele o relatório do deputado Alfredo Gaspar sobre os trabalhos do colegiado. O documento foi rejeitado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O relatório de Gaspar pede o indiciamento de mais de 200 pessoas, incluindo o empresário, o Lulinha, filho do presidente Lula do PT, por envolvimento nos descontos regulares com aposentadorias e pensões. Tá aí, gente, tá? Então, Carlos Viana não desistiu. Para desespero do Lula e principalmente do Lulinha, Carlos Viana não desistiu e tá aí tentando um encontro. Ele quer um encontro com o André Mendonça para entregar tudo que ele tem, dossiês, relatórios, provas, tudo. Gente, eles não desistiram de ir para cima do filho do homem do Lulinha, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais, gente. Agora é prisão. E essa prisão que acabou de acontecer, eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito, gente, tá? Ativista esquerdista, deixa eu corrigir aqui, endossar aqui a manchete, fica mais bonitinho, tá? Ativista esquerdista Thiago Ávila é preso ao tentar entrar na Argentina. E sabe quem que mandou prender, gente, tá? O governo argentino, gente, tá? Dizem que foi alguém da alta cúpula
do governo da Argentina que mandou prender o cara, gente, tá? Possivelmente pode ter sido até o Javier Milei, gente, tá? Vocês vão entender por quê, gente, tá? Isso aqui é motivo de comemoração, isso aqui é um esquerdista, gente, tá? Ativista esquerdista de carteirinha, que, gente, tá? Que é contra Israel, pró-Hamas, aquele grupo terrorista lá. É esse naipe que isso aqui representa, gente. Tá aqui a informação, tá? Calma que daqui a pouco eu vou explicar pra vocês desfechos aqui, porque vocês vão ficar felizes. Calma. Ativista esquerdista Thiago Ávila foi detido pelas autoridades da Argentina ao desembarcar no aeroporto. Ele foi preso no aeroporto, gente, tá? De acordo com informações reveladas pelo perfil de Ávila nas redes sociais, Ávila foi informado de que não era bem-vindo no território argentino e que sua entrada não seria permitida. Ele estava acompanhado de sua esposa e filha. Que vergonha! Além disso, também foi comunicado de que enquanto permanecesse em território argentino, não poderá se manifestar publicamente para fazer lá, né, gente, os seus videozinhos, né, contra a direita, contra presidentes de direita, contra Netanyahu, contra Donald Trump, contra Bolsonaro, que ele adora fazer isso, atacar os presidentes de direita. Então, o governo da Argentina está proibido de se manifestar, ou seja, fazer seus videozinhos pichulecos aqui na Argentina. Que vergonha, gente, tá? As últimas informações dão conta de que ele segue detido, ou seja, ele segue preso e aguarda por sua deportação. Ele vai ser expulso de volta para o Brasil, gente. Que vergonha, gente, que vergonha. E agora vocês vão lembrar dele, gente, eu tenho certeza que vocês vão lembrar dele aqui com essa foto. Olha quem que tá do lado aqui dele, gente, aquela esquerdista, manifestante, né, gente, ativista, esquerdista. Gente, tá aqui, ó, a Greta Thunberg, gente, a Greta Thunberg. Inclusive, gente, tá? Não é a primeira vez que ele foi detido, tá? Israel também prendeu ele, né? Na época ele tava lá, né, gente? Tava lá fazendo as suas manifestações, né? A favor do Hamas. Ele sempre tá ali do lado que não presta, né? Junto com essa ativista de 5ª categoria. Gente, é esse aqui, o amiguinho aqui da Greta, ativista esquerdista. Ele foi preso no aeroporto na Argentina. Que vergonha, gente, tá? Eu sabia que vocês iam gostar, gente, tá? Foi preso pelo exército de Israel, né, gente? Lá tava tentando levar insumos para os... Eu não gosto nem de pronunciar, gente, tá? Meu Deus do céu, os terroristas. Então tá aqui. Gostaram da notícia, gente, tá? Ativista esquerdista preso na Argentina, e essa ordem veio da alta cúpula, segundo informações da imprensa, possivelmente foi o Javier Milei que... Ai, gente, tá? Notícia boa, notícia boa. Vamos lá, gente, Gente, tinha uma última informação. Deixa eu trazer, vou trazer essa informação aqui pra vocês. Vai caber nesse vídeo, vai caber. Rapidinho. Moraes toma decisão sobre Eduardo Bolsonaro. Moraes manda a PGR se manifestar sobre fala de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Aquela fala que eles interpretaram, deturparam tudo, que não tinha nada a ver. Vai mandar pro Bolsonaro. Bolsonaro vai pra cadeia. O Bolsonaro vai pra cadeia por causa da fala de Eduardo Bolsonaro. Juridicamente, né, na Constituição, na lei, no Código Penal, isso não está dizendo que alguém pode ser preso por atos de terceiros, mas para Alexandre de Moraes, que é meio bilolado, tudo pode acontecer. Então tava esse burburinho, gente do céu. Será que o Alexandre de Moraes vai enviar o Bolsonaro de volta para regime fechado, de volta para cadeia por causa de atos de terceiros, ou seja, de filhos dele nos Estados Unidos? Gente, o Moraes recebeu a resposta da defesa do Bolsonaro e agora está esperando o PGR se manifestar. Tá aí, gente, tá? Então tá aqui. Moraes agora espera o PGR se manifestar sobre o óbvio. Claro que eles não podem mandar o Bolsonaro de volta para prisão em regime fechado, porque o Bolsonaro não pode ser sacrificado por atos de terceiros. E quem diz isso são vários juristas no Brasil. Não pode. Não pode. Apesar que, em se tratando de Moraes, a gente tá... Nada é impossível, né? Nada é impossível.
que Deus tenha misericórdia, que nada de ruim aconteça com o Bolsonaro. Marcel Van Hatten, em entrevista para a Jovem Pan, fez uma revelação sobre o escândalo, no caso do Banco Master, envolvendo Lula, envolvendo Alexandre de Moraes, a revelação do que ele descobriu ali nos dados sigilosos do Volcaro, que ele descobriu, gente, tá? É simplesmente estarrecedor. Agora sim vocês vão entender o motivo do desespero do Moraes, do Toffoli, do Lula, para que não seja instaurada a CPMI do escândalo do Banco Master. Agora vocês vão entender. Estou chocada com o que o Van Hatten acabou de revelar para o Brasil inteiro. Assistam. Sabe quanto do material do celular do Volcaro a CPI recebeu? 0,25%. Putz. Ou seja, me ajuda aí. Nada. De cada 400 páginas de material que o STF tinha, nós recebemos uma só. Só para dar um exemplo para quem está calculando 0,25%, é um quarto de um, multiplica por 100. Do chaveco na Me fala uma coisa, e esse negócio do Volcaro, porque isso aí, segundo a pesquisa, porque você sabe, política é pesquisa, né? Política é pesquisa, como é que eu tô nas pesquisas? Daqui cola muito mais no governo o lance do banco. Do Master. O Master, o Volcaro, toda a papagaiada do Volcaro. Cola muito mais pro Lula do que pro Bolsonaro, apesar de toda hora se falar do Bolsonaro. Essa fixação que eles têm pelo Bolsonaro. Cola muito mais no Lula. Isso aí também vai acabar? Mas, o Bolsonaro recebeu o Volcaro fora da agenda? Não. O Lula recebeu 3 vezes. O ministro Lula receberam. Galípolo, quando era diretor do Banco Central, ainda não era presidente, recebeu fora da agenda. O Mantega é contratado por ele. Lewandowski contratado por ele. Advogada do ministro. Toda a turma em volta. A nora do Jacques Wagner também recebeu 11 milhões do Volcaro, só para lisura da informação, para implementar aqui na informação. Vamos lá, porque tem mais. Do Lula tá envolvido, aí não vai colar nele? Assim, não, o amigo não é dele, nunca. Eu não sabia. Mas é aquele negócio que a gente fala bastante aqui, ô Marcel. Pra um vale, pra outro não. Não, mas vamos. Eu sei, mas não vamos ficar com choradeira. Vamos pensar o seguinte: vai melar? Porque os velhinhos já melou. Já era. Os velhinhos têm que ir lá olhar quem votou contra e nunca mais votar na primeira coisa. A primeira Até porque coisa. Alguns que não votaram mais porque receberam. É a única coisa que o velhinho pode fazer agora é ir lá pegar, eu nem sei quem são. Vai lá e procura, que também não vou ficar aqui dando nome, que eu não sou X9, certo? Vai lá, procura. É público, o voto era público. Procura lá quem foi contra e nunca mais vota nessa pessoa que traiu os velhinhos, porque teve traição dos velhinhos. O Master começou todo o problema também no consignado para os aposentados, certo, Emílio? E aí quando começa a surgir ministro do STF cujo filho tinha um contrato com o Master de consultoria e outros, a JF, etc., de 20 e tantos milhões, que é o filho do Cássio Nunes. Aí aparece outro ministro cuja esposa tinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. O outro que vendeu cotas num resort para um fundo de investimento ligado ao Banco Master. Pô, esses três, no mínimo, eu diria, se eles querem uma investigação séria, se eles não estão se protegendo, tinham que se declarar impedidos de votar a prorrogação da CPI. Exatamente. Sabe quanto do material dos... Tinham que se declarar impedidos, mas eles fizeram isso? Claro que não, ou seja, né, a chapa estava esquentando justamente para o lado deles, né, Cássio Nunes Marques, que foi uma decepção, uma grande decepção, que foi indicado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro deve ter ficado decepcionado com o Nunes Marques. Toffoli e Alexandre de Moraes. Se a chapa está esquentando principalmente para cima deles, eles iriam se declarar suspeitos? Claro que não, gente. O desespero tomou conta, né? Basicamente estão declararam guerra. Eles não querem CPMI do Banco Master. Não querem, gente. O desespero tomou conta, porque sabem que eles serão os mais prejudicados, que estão atolados, gente, tá? Nesse escândalo aí de corrupção. É isso, gente. Não adianta eles quererem jogar pra cima de Bolsonaro. Foi o Lula que recebeu realmente lá 3 vezes fora da agenda. Não foi só uma vez, 2 vezes. Parece que foram 3 vezes. Guido Mantega, grande amigo histórico aliado, já foi ministro do Lula. Né? O
líder do do PT lá no Senado, Jacques Wagner, a nora lá, 15, foi 11 milhões. Teve, né, o aliado lá do Lula também, o Guido Mantega, né, gente? Recebia R$1 milhão de reais por mês. Fora o contrato de 129 milhões, tudo foi citado aqui pelo Marcel Van Hatten, gente. Ou seja, né, um bando, né? Meu Deus do céu, as investigações têm que continuar. Falando nisso, gente, tá? Ministro do Lula, gente, vazou áudio do ministro da Defesa do Lula. E o clima é de desespero dentro do governo, gente. Porque o ministro da Defesa do Lula cometeu crime de misoginia? Será? Gente do céu, isso aqui aconteceu dentro de uma reunião ministerial. O Lula estava ali na frente dele, tá? Fala do ministro da Defesa, José Múcio, está sendo interpretada como misógina. E a pergunta que eu me faço é, gente, ele falou, ele esqueceu, tá? O microfone estava ligado na frente dele. Ele estava ali conversando com o Rui Costa, né, que também é o ministro, chefe da Casa Civil do Lula. Os dois estavam ali conversando, eles esqueceram que o microfone estava ligado e vazou, e a imprensa tá explodindo esse áudio do José Múcio, que, segundo vários juristas, várias mulheres do Brasil, ele acabou de cometer o crime da misoginia. Claro, né, gente, se essa lei tivesse sido já aprovada e sancionada. E aí, Soraya Tronic, vai pedir a prisão do José Múcio, ministro da Defesa do Lula? Corre aqui, Soraya Tronic. Ó, vai pedir a prisão do ministro da Defesa do Lula, do José Múcio? Ou esse projeto de lei da misoginia, quando sancionado, se for sancionado, vai servir só para um espectro político? Que bomba, gente. Meu Deus. Ouçam. Gente, inclusive ele acabou de se pronunciar sobre isso aqui, aí que vocês vão ficar com mais vergonha ainda. Daqui a pouco eu trago. Ele disse, a gente só aparece quando dá problema. Realmente, problema é o que mais tem dentro desse desgoverno, né? Viu? Eu fiz mais do que o Ministério das Mulheres todinho. Cadê a Janja? Que estava desesperada lá, gravando vídeo, criticando o Nicolas Ferreira por falas misóginas. Isso aqui, gente, segundo vários jornalistas, vários juristas, vários youtubers, várias mulheres, foi uma fala misógina. E aí, cadê a Janja para se pronunciar? Ah, não. É só quando algum parlamentar da direita diz algo misógino que ela vai se pronunciar. Agora, como é dentro do governo do maridinho dela, não, gente, tá tudo... Foi só uma opinião, foi só né, deixou escapar, escapuliu. Foi uma escorregada, né, como diz a jornalista lá, esquerdista da Globo News. Foi só uma escorregada que o José Múcio deu, né? E aí, Soraya Tronic, vai dizer nada? E aí, Janja da Silva não vai dizer nada? A protetora, a defensora das mulheres não vai dizer nada? As ministras, Janja, do seu desgoverno Lula foram humilhadas pelo ministro da Defesa do Lula, Zé Múcio. E aí? Vão pedir a cabeça? Vão expulsar ele do cargo? Vai ter algum tipo de punição? Porque, olha, se o projeto de lei da Soraya Tronic já estivesse aprovado e sancionado, ele iria pegar 5 anos de cadeia. E aí? Gente...